Você está no Buraco Discreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução Carlos Pereira, jornalista e doutor em ideias gerais. Hoje vamos mexericar sobre alguns períodos famosos de fome e inflação e suas consequências. Dessa forma você verá que ministro ex-escravo esconde estoques e mata povo de fome. Clima maluco impede plantio e escassez de comida arrasa a Europa. Prioridade à caça ao ouro leva mineiros a morrerem de inanição. Agrônomo malandro passa estale para trás. Bonitonas e bonitões, se gostarem deem seu like e se inscrevam no canal. Ativem o sininho e deixem seu comentário aqui abaixo. Se não gostarem, façam o meu para me ajudar. E vamos às maledicências do dia. Ministro esconde alimentos e leva romanos ao desespero. Era uma vida nada difícil para um ex-escravo. Seu nome era Cleantro, natural da Frígia, na moderna Turquia. Em Roma caiu nas graças de Cômodos, príncipe e futuro imperador. Este era um preguiçoso de marca. Gostava mesmo era de se divertir com as meninas e com os meninos também, inclusive com Cleantro. E o escravo cresceu, usando de todos os recursos possíveis, inclusive assassinatos. Ficou riquíssimo. Devia se dar por satisfeito, mas não. Queria sempre mais e, se possível, chegar a imperador. Entre suas funções estava a de guardião dos alimentos, trigo principalmente. Os estoques sob sua responsabilidade chegavam a 240 mil toneladas. Esse alimento vinha do Egito e de outros fornecedores africanos. Ele passou a desviar as importações para depósitos próprios. Provocou 3 efeitos: a revolta do povo, fome generalizada e o aumento de preços. Mas a ira do povo não se dirigiu ao imperador, e sim contra ele, Cleantro. Mesmo naquela época, a patulé não era tão manipulável como acreditavam os políticos. E certo dia, reunidos em uma arena para ver os jogos, os habitantes de Roma resolveram se revoltar. E a coisa ficou feia. Mataram soldados, saquearam palácios e chegaram à residência do imperador. Este, antes da situação se complicar para seu lado, cortou a cabeça de Cleantro e atirou ao povaréu, que se aqueitou. A comida voltou às casas e o povo às arenas. Canibalismo familiar prospera com carestia na Europa. A partir do ano 1315 foram 150 anos de clima europeu maluco. Ou choveu demais ou de menos em todo o continente, da Escócia à Rússia. As consequências foram as de sempre. Quem tinha dinheiro comprava toda a pouca comida disponível. Foi o caso do comerciante Lambert de Straelt, em Bruges, na Bélgica. Ele arrematou todos os grãos chegados ao porto da cidade, a preços baixos, e os revendeu pelos olhos da cara. Os pobres faziam o que sempre fizeram. Milhares morreram de fome nas ruas. Os corpos eram jogados nos depósitos de lixo. Pais matavam filhos e esses aos pais para comerem. Os corpos dos condenados à morte eram disputados ferozmente. Os reis e as autoridades locais faziam o que podiam, o que não era muito. Um deles foi Carlos VI, da França. Ele inicialmente foi conhecido como bom e depois como louco. Foi um dos primeiros a tentar reagir contra a fome. Seu comportamento foi padrão. Baixou o edito real tabelando preço, ao qual ninguém deu importância. A situação desgraçada do povo fez germinar vários movimentos de revolta ao longo do tempo.
Com tanta mortandade, começou a faltar trabalhadores. Os que sobraram se encheram de razão e começaram a cobrar direitos e salários maiores. Houve até alguns adotando reivindicações que hoje poderiam ser chamadas de progressistas, inclusive ideais socialistas e comunistas. Um dos mais salientes dos líderes desses movimentos foi um padre inglês chamado John Ball. Mas um outro compatriota seu, Wat Tyler, não ficava atrás. À frente de seus liderados, chegou a decapitar um bispo de Cantuária e jogar futebol com sua cabeça. Ambos tiveram um mau fim, foram presos e executados em Londres. Obsessão pelo ouro leva mineiros a morrerem de inanição. Durante a Idade do Ouro em Minas, por várias vezes muita gente morreu de fome, com a sacola cheia de riquezas. A mais intensa dessas crises aconteceu em 1698, quando o povo começou a comer qualquer coisa que andasse, voasse, nadasse ou rastejasse. E comunidades inteiras de escravos e seus senhores deixaram os garimpos e foram para as matas, onde era mais fácil se alimentarem. Uma arroba de carne, cerca de 15 quilos, saía de São Paulo a R$600 e era vendida em Minas por R$6.000, 1000% mais cara. Quase toda a comida vinha de fora, o gado da Bahia e os víveres de São Paulo. As autoridades tentavam amenizar a situação através de leis de repressão. Os vereadores de Vila Rica, em 1722, decretaram multa de 18 oitavas de ouro e 30 dias de prisão para quem desrespeitasse o tabelamento decretado. Um ano depois, as penalidades foram triplicadas. Tudo isso porque os mineiros custaram a entender que não dá para comer ouro. Stalin leva a União Soviética à miséria alimentar ao nacionalizar fazendas. No início da Revolução Socialista na Rússia, seu líder Lenin tomou as terras dos grandes latifundiários e as dividiu entre os camponeses, mas estabeleceu uma condição: esses vendiam a maior parte da produção a preços oficiais ao governo. O restante poderia ser vendido livremente. O resultado foi que as propriedades passaram a produzir muito pouco. Isso embora os pratos continuassem cheios e as feiras autônomas movimentadas. Lenin morreu e foi substituído por Stalin. Este decidiu acabar com qualquer tipo de propriedade privada no campo. Os lavradores passaram a ser funcionários públicos e a comida sumiu de vez. Morreram milhões de fome. Na sua sanha de resolver os problemas agrícolas da União Soviética, Stalin lançou mão dos serviços de vigaristas. Foi o caso de um tal de Trofim Lysenko. Ele prometeu ao manda-chuva soviético ser capaz de triplicar a produção agrícola com um método científico que desenvolvia. Stalin acreditou nas patranhas desse charlatão até sua morte. O regime soviético nunca conseguiu resolver seus problemas na agricultura. Uma piada popular entre os povos da URSS era de que cada pessoa teria direito a um helicóptero no futuro para chegar mais cedo à fila do pão. Por hoje é só. Dia 30 que vem tem mais Buraco Discreto, com mais novidades velhas.